meu amante das letras! Eu sou Edvan Feu e esse é o Vivendo e Escrevendo, onde eu falo sobre a arte de viver, de escrever. Hoje eu vou dar uma dica sobre como criar um universo, como começar a escrever um livro a partir do universo que você está criando, tá bom? Basicamente, as pessoas elas têm, pelo menos quem quer começar a escrever, tem aquela noção assim, ela quer contar uma história, ou ela quer apresentar um personagem, ou ela quer apresentar um mundo. Mas muitos livros que eu tenho recebido, eles não estão embasados em nada, eles são pessoas falando. O universo em si, ele é mal construído, ele praticamente não aparece. Você tem apenas ali uma espécie de cenário, tá? Então, deixa eu tentar explicar para você a diferença entre universo e cenário. Quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele criou um universo, ele não criou um cenário, tá? E muitas coisas que você vê por aí, você vê que é basicamente um cenário. O cenário ele não tem alma, tá? Ele é uma coisa que você coloca lá, fulano passou por uma árvore, tá? Isso não quer dizer muita coisa, mas se você falar como é essa árvore, qual o nome dessa árvore, qual o poder dessa árvore, um pouquinho da história dessa árvore, não precisa contar 3 páginas sobre isso, mas em uma linha você dá mais elementos para o leitor entrar no seu mundo. E isso, para você fazer isso, você tem que saber, tá? Você às vezes não escreve tudo que você sabe, mas você precisa saber, é sua obrigação conhecer o universo que você está colocando a tua história. Então eu vou dar uma dica legal para criar o universo. A dica que eu dou é o seguinte: você precisa conhecer esse universo. E para conhecê-lo, você precisa estudar a inspiração deste universo. Eu vou dar uma dica, por exemplo, eu tenho aqui Limiar 1, 2, 3 e o 4 a caminho, que é uma história irmã, né? Ela divide com os Dragões Titânia e tem um universo que eu considero um dos mais elaborados que eu já fiz, tá? Mais até do que o Lua das Fadas, que o pessoal gosta tanto. Esse universo eu acho ele muito mais complexo. E para ele ser assim, a gente teve que fazer um longo estudo de onde a gente ia se basear. Não é só você se basear em coisas que os outros já criaram. Você tem que realmente ter uma base para você partir daí a sua criação. Tem muita gente que acha que criar um universo de fantasia é fácil, porque você não precisa estudar nada. Não, gente, é mais difícil do que você ambientar numa cidade, por exemplo. Criar um universo de fantasia é super complicado, justamente porque você tem que ter um conhecimento profundo da base que inspira esse seu mundo de fantasia. Então vamos lá, seu mundo de fantasia ele é baseado em quê? Em que país, por exemplo? No caso de Limiar, a gente escolheu um país da Europa e uma idade média de fantasia. Na verdade, a gente partiu até de um pressuposto totalmente quântico, uma coisa assim metafísica. Eu parti de um pressuposto de que a Terra, né, isso existe, na verdade é uma teoria ocultista que realmente existe. A Terra, o planeta, ele vibra, né, em uma determinada frequência e a cada ação ele vai criando vertentes de caminhos, ele vai criando novas realidades, ele vai criando terras paralelas. E aí você tem vários universos que são parecidos, porém diferentes, porque eles foram evoluindo de maneira diferente. Então a gente partiu do pressuposto de que o nosso universo é realmente o planeta Terra, assim, que evoluiu numa dimensão paralela de uma maneira diferente. E, ao invés de evoluir pela tecnologia, evoluiu pela magia. Ao invés de evoluir pela separação das religiões e tudo mais, evoluiu unindo algumas religiões, ao invés de separar. Então a gente fez vários estudos, inclusive geográficos, como é que é o povo daquele país, como é que era antes, como é que ele teria evoluído a partir do nosso conceito de criação de universo. Gente, isso deu um trabalho. Deu um trabalho, assim, e por mais que a gente tenha, a essência da história tenha vindo de jogo de RPG, que já tem um universo embasado e criado, a gente não queria usar esse universo, a gente queria usar uma coisa mais nossa, então a gente partiu desse pressuposto. Para partir desse pressuposto, você tem que estudar, então você tem que ler muito, você tem que estudar, você tem que pensar,
uma coisa filosófica mesmo, tá? Ah, mas Ed, eu não quero ter esse trabalho todo não, porque eu só quero contar a minha história. Então você ambienta num lugar que você já conheça. Então você vai, por exemplo, a Turma da Mônica, ela é ambientada lá no bairro do Limoeiro. Ele existe. Aquela visão, aquela percepção do bairro do Limoeiro está eternizada agora nas histórias do Maurício de Souza. Claro, depois ele criou um universo muito maior, mas você pode partir do teu bairro, você pode partir da tua cidade, você pode partir de algo que você tenha familiaridade, que você tenha intimidade, que você conheça, porque aí fica mais fácil para você começar. E aí, a partir do momento que você escolher o local, você também tem que escolher o momento. O seu bairro do Limoeiro é o de hoje, é o de 1970, é o do século passado. Onde é que você vai ambientar? Se você for ambientar, por exemplo, olha, eu não gosto do Rio de Janeiro dos anos 2000, eu gosto do Rio de Janeiro dos anos 30. Você vai ter que fazer todo um passeio de ver filmes, de ouvir as músicas, de estudar, de ver documentários, de ler sobre o Rio de Janeiro na década de 30 e sobre como estava o mundo na década de 30 para saber o que influenciava o Rio de Janeiro na década de 30. E aí, mais uma vez, nós entramos no estudo profundo. Você tem que estudar para fazer uma coisa bem embasada. E aí você fala de novo, mas Ed, eu não quero estudar, eu tenho preguiça. Então você está na profissão errada, porque escrever vai requerer que você busque a excelência e que você sempre busque fazer o melhor possível com a sua história. Então você vai estudar aquele local. A minha dica para você começar não começar com livro, começar com conto, que aí você consegue iniciar e terminar e sentir como é que é o teu ritmo. E 2, escolher o momento presente, que é mais fácil para você tirar dúvida, para você ambientar e, é claro, exercitar, isso é uma dica ótima, a percepção do seu mundo. Se você não tiver percepção, aí fica chato você escrever. Aí é o que eu falei no começo, você vai criar um cenário, não um universo. O universo depende da sua percepção, que é você conhecer uma parede azul. Para mim, pode ter uma percepção completamente diferente se eu souber da história, quem mora atrás desse muro azul, que coisas aconteceram nesse muro azul, do que eu simplesmente dizer que o meu personagem passou e se encostou naquele muro azul. Espero que você tenha entendido. Essa é uma dica, né, rapidinha para você começar aí a criar as suas histórias, os seus universos. Espero poder um dia ler um livro seu, uma história sua, seja na internet, seja em livro, tá? E espero ter ajudado. Se você quiser saber mais sobre o mundo dos livros, é só você deixar o seu comentário aqui, dar a sua dica, dar a sua sugestão, tá? E se você gostou, se inscreve no canal e deixe seu curtir, tá bom? Eu sou Ed Van Fel, esse foi o Vivendo e Escrevendo. A gente volta no próximo vlog. Um super beijo! Tchau!